Pare agora e escute com a alma, pois o que está prestes a ouvir não é um tropeço do acaso ou um simples giro aleatório de uma página na internet. É uma interrupção divina projetada pelo próprio céu para encontrar o caminho direto até o centro do seu coração. Antes mesmo que o seu primeiro fôlego fosse dado, antes que qualquer voz humana pronunciasse o seu nome, você já havia sido marcado e selado pelo Criador, com cada detalhe da sua existência meticulosamente escrito no roteiro eterno do destino. Você nunca se encaixou nos moldes estreitos que tentaram te impor, e essa sensação constante de deslocamento não era um defeito, mas a prova viva de que você foi separado para algo que os olhos comuns não conseguem alcançar. Desde a sua infância, existia uma certeza silenciosa vibrando dentro de você, um saber profundo de que o seu caminho seria diferente e, embora essa distinção muitas vezes tenha trazido o peso da solidão e a amargura da rejeição, entenda hoje que tudo isso foi, na verdade, uma proteção sobrenatural. As trilhas largas e fáceis que os outros trilharam jamais suportariam o peso colossal do chamado que repousa sobre os seus ombros. Você foi destinado a uma estrada mais alta, pavimentada não pelos aplausos vazios dos homens, mas pelas impressões digitais do firmamento. Eu conheço as batalhas invisíveis que você enfrentou, as temporadas de confusão onde o silêncio de Deus parecia insuportável e as noites em claro questionando se a sua vida ainda guardava algum sentido. Saiba que o céu jamais te abandonou. O que parecia atraso era preparação rigorosa, e o que parecia um vazio desolador era apenas Deus limpando o terreno para depositar em você a plenitude da sua glória. Você nasceu em meio a uma guerra espiritual, e o inimigo te escolheu como alvo prioritário justamente pelo tesouro que você carrega sem saber. A sua mera existência é uma ameaça às trevas, e é por isso que as tempestades que te atingiram foram de uma intensidade que poucos conseguiriam compreender ou suportar. Cada obstáculo, cada traição e cada perda súbita que tentaram te derrubar não foram frutos do acaso, mas ataques coordenados contra o gigante que habita em você. Mas a promessa é clara: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm sem se cansar e caminham sem desfalecer. Mesmo quando a sua energia humana secou, a esperança divina serviu de âncora, e quando você tropeçou, o céu te carregou no colo. Você ainda está de pé enquanto muitos ao seu redor desistiram, e essa persistência é o sinal de que um milagre extraordinário acaba de ser liberado na sua atmosfera. Neste exato momento, enquanto estas palavras penetram o seu ser, algo profundo está mudando. Você não é uma pessoa comum. Você é um portador da luz divina, um vaso escolhido para manifestar os propósitos mais altos do reino. O inimigo enxergou a coroa sobre a sua cabeça muito antes de você descobrir que ela existia. E o fato de você ainda estar respirando após tantas provas de fogo é a prova definitiva da sua eleição. Esta mensagem carrega uma urgência sagrada, porque você está agora no limiar de uma nova estação. Os anos de luta escondida não foram desperdiçados. Eles formam o alicerce indestrutível sobre o qual algo magnífico será construído. Não despreze as cicatrizes das suas batalhas, pois elas revelam o guerreiro invencível que Deus forjou no seu interior. O seu relato não termina em derrota. Ele está prestes a se tornar um testemunho de vitória retumbante que ecoará por gerações. Deus viu cada lágrima escondida, ouviu cada oração não pronunciada e sentiu cada grito silencioso que você deu no escuro do seu quarto. Ele marcou este exato segundo para te lembrar que o seu milagre já está em movimento e que você não foi esquecido, ignorado ou abandonado. Esta não é uma palavra passiva para ser apenas ouvida. Ela exige uma reação do seu espírito. Se você sente esse fogo queimando no peito, haja agora. Compartilhe esta luz para que outros escolhidos despertem para o seu chamado e permaneça conectado a este fluxo divino. Como um ato profético de alinhamento com o novo tempo que se abre, escreva o número 111 aqui nos comentários. Esse símbolo representa novos começos e a sincronia perfeita com o céu. Ao digitá-lo, você está declarando diante do mundo espiritual que está pronto para receber o que está sendo liberado. Cada lágrima que você derramou foi registrada nos arquivos da eternidade. Nenhuma única gota de dor caiu na terra sem ser notada. O céu capturou cada momento em que você enterrou o rosto no travesseiro para que ninguém ouvisse o seu pranto, e cada manhã em que você forçou um sorriso
para esconder o peso esmagador da sua alma. Esses momentos não foram perdas, mas orações líquidas que subiram como incenso puro diante do trono. Quando o mundo desprezou a sua dor, Deus a preservou como um tesouro. Aquela solidão profunda que te fez sentir invisível era o sinal de que você estava sendo consagrado, separado para um uso exclusivo. As pessoas não conseguiam ver o seu valor porque ele estava oculto no design misterioso do Criador. Elas confundiram o seu silêncio com fraqueza, sem perceber que o seu silêncio era, na verdade, a sua maior força. Enquanto outros gritavam por atenção, você suportava o insuportável, carregando fardos que esmagariam corações comuns. As lágrimas de um escolhido funcionam como a chuva que traz à vida sementes que estavam latentes no solo do destino. O que você plantou com choro, colherá com alegria transbordante. O que está chegando será abundante e imparável. Você atravessou vales onde sombras mentirosas tentaram roubar a sua paz, mas em cada passo, uma presença constante te guardava. Mesmo quando você não sentia, a mão de Deus nunca soltou a sua. Quando você achou que tinha chegado ao fim da linha, o cajado dele te guiou para um novo caminho. O inimigo quis usar a sua dor como prova de derrota, mas o céu declara que a sua dor é a prova da sua capacidade. Somente corações profundos e chamados grandiosos conseguem sentir com tanta intensidade. As suas lágrimas foram intercessão e profecia de um futuro onde o riso substituirá o lamento. O seu milagre não será apenas para você. Ele servirá de consolo e cura para todas as almas que você agora tem autoridade para abraçar. Este é apenas o começo do despertar do seu destino. Além disso, é fundamental que você compreenda que está sendo equipado para curar outras pessoas justamente por conhecer, na pele, o sabor amargo do quebrado. Olhe para trás agora e contemple a extensão da sua trajetória. Aquelas madrugadas que pareciam não ter fim, onde o relógio parecia estagnado na sua dor, eventualmente deram lugar ao amanhecer. Os dias de uma densa névoa de tristeza, aos poucos, foram rompidos por lampejos de uma esperança renovada. Essa é a prova irrefutável. Os vales não são moradias permanentes. A escuridão, por mais espessa que tente ser, jamais terá o poder de extinguir a luz de quem foi separado pelo alto. Portanto, recupere o seu ânimo. Suas lágrimas não foram em vão. Elas são tesouros guardados nos depósitos celestiais e muito em breve serão derramadas de volta sobre a sua vida em forma de uma colheita abundante. Os mesmos solos áridos que um dia drenaram as suas energias se tornarão a terra fértil, onde Deus plantará a bandeira da sua vitória. Mas não para por aí. Você chegará a um ponto de clareza onde perceberá que nada foi desperdiçado, nada foi esquecido e absolutamente nada foi inútil. Escolhido, cada gota de choro silencioso foi registrada. O céu está prestes a recompensar a sua resiliência hercúlea. Você verá com seus próprios olhos para o que aquelas noites de solidão te prepararam. Quando o cumprimento chegar, você entenderá que cada espinho no caminho estava, na verdade, esculpindo o relevo de um milagre. Você carregou fardos que esmagariam a maioria das pessoas. As responsabilidades que caíram sobre seus ombros, as expectativas que te sufocaram e as tempestades que pareciam estacionadas sobre a sua cabeça teriam feito qualquer um colapsar. Mas você não. Você continuou marchando, mesmo quando cada passo parecia uma subida íngreme e solitária. Mesmo quando o seu corpo implorava por trégua e a sua alma gritava por descanso, algo indomável dentro de você se recusou a erguer a bandeira branca. Houve momentos em que a pressão foi tão absurda que você pensou: este é o limite. Eu não suporto mais um golpe sequer. E, no entanto, de alguma forma sobrenatural, você suportou. Você respirou fundo mais uma vez. Você se levantou. Você encarou o sol de um novo dia. Isso não é força de vontade comum. Isso não é apenas psicologia humana. É a assinatura da força de um escolhido, extraída diretamente das fontes eternas. Entenda, os fardos que você carregou não foram punições aleatórias. Eles foram pesos de treinamento. Assim como a resistência fortalece o músculo, cada carga pesada que você sustentou forjou uma têmpera de aço no seu espírito. Cada decepção, cada traição e cada temporada de escassez serviram para alargar a sua capacidade de carregar uma glória que não pode ser medida por mãos humanas. Como está escrito na segunda carta a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. É por essa razão exata que a pressão não conseguiu te estraçalhar.
O medo tentou te paralisar, mas você manifestou poder. A amargura tentou te envenenar, mas você escolheu o amor. A confusão tentou te dispersar, mas você manteve a lucidez. Mesmo quando os outros viam apenas os seus joelhos tremendo, o céu via você de pé. Mesmo quando você duvidava de si mesmo, as cortes celestiais te chamavam de forte. O simples fato de você ter sobrevivido ao que outros não suportariam prova que você é um consagrado. Você recebeu uma resiliência divina, porque o seu destino é vasto demais para ser confiado a mãos frágeis. Se o seu chamado fosse pequeno, suas batalhas seriam irrelevantes. Mas, porque o seu propósito é colossal, o fogo pelo qual você passou precisou ser intenso. Continuando nossa jornada, permita que esta verdade se instale no centro do seu ser. Nada do que você carregou será em vão. Suas perdas se transformarão em testemunhos poderosos. Suas cicatrizes brilharão como medalhas de sobrevivência. O peso que você suportou ontem se tornará a sua autoridade hoje. Você falará com autoridade para pessoas que estão se partindo sob as mesmas pressões. E a sua voz terá um peso real, porque você não fala de teoria, você fala de superação. A sua sobrevivência não é um prêmio individual, ela é um farol para aqueles que virão depois de você. Por isso, eu te convido agora a um ato profético de concordância nos comentários. Escreva estas 3 palavras: ainda me levanto. Isso é muito mais do que uma frase de efeito. É um decreto de identidade. Ao escrever, você testemunha que as pressões do passado não te enterraram, elas te construíram. Você está gritando para o mundo espiritual: eu ainda estou aqui, eu sou inquebrável, eu sou escolhido. Quando você digita isso, você planta uma semente no reino invisível, marcando a sua recusa definitiva em ser definido pelo que tentou te destruir. Não subestime o poder dessas palavras. Você está alinhando o seu espírito com a perspectiva que o céu tem de você. Você deixa de concordar com a derrota e passa a concordar com a verdade. Você é imparável. Lembre-se, a estratégia do inimigo não era apenas te ferir, era te silenciar. Ele esperava que a dor fechasse a sua boca, mas a sua declaração é um ato de rebeldia santa contra as trevas. Sua história está mudando de fase. Você está entrando em um tempo onde os fardos que antes te curvavam se tornarão as plataformas que elevarão outros. Sua autoridade nasce da sua resistência. Chegará o dia em que você entenderá por que precisou carregar tanto. Você verá correntes caindo da vida de outras pessoas porque você sabe exatamente como é a sensação de estar preso. Você verá milagres acontecerem porque você sabe o que é precisar desesperadamente de um. Levante a cabeça, escolhido. O peso nunca foi a sua identidade, foi apenas o seu campo de treinamento. O céu te chama para as alturas. Você se levanta não porque a carga ficou leve, mas porque o seu espírito é inquebrável. Você já percebeu por que os ataques contra a sua vida têm sido tão implacáveis e persistentes? Não é por causa da sua fraqueza, mas porque você é extremamente perigoso para o reino das sombras. O inimigo não desperdiça munição com quem não oferece ameaça. Ele designa suas batalhas mais ferozes para aqueles que carregam a luz mais intensa. Desde o início, você foi marcado, e essa marca funciona como um sinalizador no mundo espiritual. As trevas te reconheceram muito antes de você reconhecer a si mesmo. É por isso que a oposição te encontrou ainda na juventude. É por isso que os mal-entendidos te perseguiram, mesmo quando você só queria ser autêntico. O medo que o inimigo tem de você muitas vezes se disfarçou de rejeição humana ou obstáculos intransponíveis. Mas tudo isso remete a uma única realidade. Você carrega uma luz que não pode ser camuflada. Por que eu? Por que enfrento guerras que outros nem imaginam? Por que sou mal interpretado se o meu coração é puro? A resposta é simples: você não é como os outros. Você é um escolhido, e o que é escolhido precisa ser refinado, fortalecido e provado no fogo para que saia brilhando com pureza absoluta. Como Elijah confrontou o povo, este é o momento de não vacilar. Você teve que tomar decisões que te separaram da multidão. O mundo ofereceu atalhos e compromissos, mas algo dentro de você resistiu. Às vezes você se sentiu perdendo algo, mas agora vê que estava sendo preservado. Sua recusa em se dobrar é a razão da sua luz continuar acesa. E essa luz aterroriza a escuridão. Cada vez que você entra em um ambiente, a atmosfera muda. Alguns são atraídos, outros resistem, e alguns até se ressentem de você, não pelo que você faz,
mas pelo que você carrega. Pare de se ver como alguém pequeno. O inimigo conhece a sua verdadeira estatura no espírito. Ele sabe a autoridade que você tem, mesmo que você ainda não a tenha assumido plenamente. Ele tenta te esgotar e te distrair porque tem pavor do que acontecerá quando você despertar totalmente para quem você realmente é. Continuando nossa jornada, pense bem. Cada golpe desferido contra você deveria ter sido o seu fim. Cada ataque planejado nas sombras tinha o objetivo de silenciar sua voz para sempre. Mas, olhe para si mesmo, agora você continua de pé. Esse fato por si só é o maior testemunho de que você não está apenas sobrevivendo. Você se tornou uma ameaça real para o reino das trevas. Cada pancada que você suportou não o quebrou, apenas afiou o seu caráter. Cada retrocesso que parecia um abismo foi, na verdade, o recuo necessário para um impulso ainda maior. Entenda de uma vez por todas: o inimigo tem pavor da sua persistência. Ele teme as suas orações e treme diante da sua recusa em se curvar ao desespero. Mas o que mais o aterroriza é o seu destino, pois ele carrega o poder de libertar multidões. O que você superou não foi apenas para o seu próprio benefício, mas para o bem daqueles que um dia encontrarão a liberdade ao ouvirem a sua história. A verdade nua e crua é que a vitória já lhe pertence. As batalhas que você enfrentou não foram provas de derrota, mas evidências do tesouro inestimável que você carrega dentro de si. O mal jamais lutaria tanto contra algo sem valor. Ele lutou porque você é precioso, porque você carrega o óleo do céu e foi marcado pelo fogo divino. Por isso, mude a sua perspectiva agora mesmo. Pare de se perguntar por que eu, e comece a declarar por que eu sou um escolhido. Reconheça que a intensidade da luta é diretamente proporcional à grandeza do seu propósito. Se a escuridão tem combatido você com tanta fúria, é porque o seu futuro brilha com uma luz que as trevas não suportam. A coroa que você está prestes a assumir tem um peso de glória, e o inimigo está apavorado com o que você realizará quando ela estiver plenamente sobre a sua cabeça. Sua luz é inegável, seu destino é imparável e sua identidade é absolutamente inabalável. O medo que o inimigo sente de você é o maior reflexo da confiança que o céu deposita em você. Caminhe com ousadia, pois você não nasceu para se esconder nas sombras, mas para resplandecer. Você se lembra daquela temporada de silêncio absoluto? Aquele período em que parecia que o céu tinha ficado mudo, onde as orações batiam no teto e voltavam, e a voz de Deus parecia oculta por um véu? Você implorou por direção e só encontrou a quietude. Mas saiba que aquele silêncio não foi abandono, foi preparação. No mundo espiritual, o silêncio é como o solo no inverno. Na superfície, tudo parece morto, congelado e sem vida, mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo mais fundo do que nunca. O trabalho invisível estava sendo feito. Assim como a árvore se prepara para a explosão da primavera, o céu estava construindo profundidade em você naquelas noites silenciosas. O silêncio é a sala de aula de Deus. Quando ele retém a voz, é para fortalecer a sua capacidade de confiar no coração dele, mesmo sem ouvir palavras. Imagine um professor em uma sala de provas. Ele fica em silêncio não porque abandonou os alunos, mas porque o teste serve para revelar o que já foi plantado no interior de cada um. Era exatamente isso que acontecia com você. O sussurro por trás do silêncio era a promessa contida em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode não ter ouvido frases audíveis, mas a força estava brotando. Pode não ter visto sinais, mas a resistência estava sendo moldada. As temporadas de silêncio refinam a fé de uma maneira que as palavras jamais conseguiriam. Qualquer um pode crer quando ouve confirmações constantes, mas apenas os escolhidos conseguem crer quando o céu se cala. Sua fé é preciosa porque você acreditou mesmo quando não conseguia sentir nada. Você confiou na mão invisível quando todas as evidências visíveis pareciam ausentes. Esse tipo de confiança é indestrutível. Pense na semente. Ela precisa ficar debaixo da terra, no escuro e no silêncio, antes de romper a casca e brotar. Se for desenterrada antes do tempo, ela morre. Você foi essa semente enterrada, pressionada e silenciada, mas, durante todo esse tempo, algo novo estava sendo gerado. E como toda semente precisa de terra fértil, esta mensagem também precisa de solo bom para continuar alcançando quem tem sede da verdade. Se estas palavras foram água para o seu espírito,
considere retribuir esse cuidado. Compartilhar esta mensagem é como espalhar sementes em campos abertos. Você nunca sabe qual coração florescerá por causa do seu gesto. Curtir e se inscrever é como cuidar do solo, garantindo que a palavra continue crescendo e que este farol permaneça aceso para as próximas gerações. Isso transforma uma bênção pessoal em um impacto geracional. O silêncio ensinou a você a verdadeira compaixão e o tornou sensível ao clamor alheio. Você sabe o que é sentar na escuridão e, por isso, brilhará ainda mais para aqueles que ainda esperam pelo amanhecer. Você está se tornando um farol, e assim como um farol precisa de óleo para manter a chama viva, esta missão precisa da comunidade para continuar iluminando. Nunca subestime o poder de um pequeno ato. Um compartilhamento pode alcançar alguém que estava prestes a desistir hoje. O silêncio nunca é o fim, é o útero onde os milagres são formados. Você suportou a quietude e agora está entrando na fase do som. O som do rompimento, o som da libertação e o som do céu declarando que o seu milagre está a caminho. Por muito tempo, o seu treinamento foi oculto. O mundo via apenas a superfície, mas não as batalhas privadas, as lutas solitárias e os momentos em que você clamou em segredo. Para os outros, você parecia comum, mas o céu conhecia a verdade. Você estava sendo forjado na obscuridade para que, quando a sua temporada chegasse, o seu alicerce fosse inabalável. Você se perguntou por que a jornada era tão difícil e por que as portas se fechavam mesmo quando você batia com sinceridade. Não era punição, era treinamento, como diz a segunda carta a Timóteo 2:3. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Você não foi poupado do sofrimento, mas recebeu a graça para atravessá-lo. Cada decepção foi um exercício, cada atraso foi um amolamento. O treinamento secreto é a marca do escolhido. Davi matou leões e ursos no anonimato antes de enfrentar Golias em público. José suportou a prisão antes do palácio. Moisés viveu no deserto antes de libertar uma nação. O padrão é sempre o mesmo. Treinamento privado antes do destino público. Você trilhou esse caminho. Pareceu injusto ver outros sendo celebrados enquanto você era ignorado, não é? Mas agora o tempo de ocultação está terminando. E a força que você adquiriu no escuro será a autoridade que o sustentará na luz. Continuando nossa jornada, você já parou para refletir que, enquanto outros avançavam em uma velocidade que parecia atropelar o tempo, você era mantido em um recuo estratégico? A verdade é que Deus estava te protegendo de uma exposição prematura. Se Ele tivesse te erguido antes que o seu treinamento estivesse completo, o peso da coroa teria esmagado a sua estrutura. Mas agora, graças a esse preparo invisível aos olhos do mundo, você carregará essa coroa com uma autoridade forjada na rocha e uma humildade que só o deserto ensina. O isolamento foi a sua sala de aula mais valiosa. Ali, você aprendeu a orar quando ninguém estava ouvindo, a adorar quando não havia plateia e a perseverar mesmo quando não existia ninguém para te aplaudir. Essas lições são tesouros que agora estão selados dentro de você e serão o sustento para os dias que virão. Escolhido, é hora de mudar a sua perspectiva. Pare de olhar para os seus anos de ocultamento como tempo desperdiçado. Eles foram as estações mais cruciais da sua existência. Você estava desenvolvendo músculos espirituais que outros nunca exercitaram e aprofundando raízes que outros jamais formaram. Quando as tempestades chegam, as árvores superficiais caem, mas aquelas com raízes profundas permanecem inabaláveis. Você permanecerá porque a sua base é sólida. Consegue sentir isso? O céu está anunciando que o seu treinamento secreto está chegando ao fim. O que você aprendeu no silêncio logo ecoará com força através da sua vida. As pessoas olharão para você e se perguntarão: de onde vem tanta força? De onde vem essa sabedoria e esse fogo? E a resposta será simples: veio do lugar secreto, de anos sendo moldado pelas mãos do próprio Criador. Neste momento, eu te convido a um ato profético de fé. Nos comentários, escreva o número 444. Esse número é uma declaração de estabilidade, um símbolo de estar firmemente estabelecido sobre os quatro cantos da terra. Ao escrevê-lo, você está afirmando: eu estou enraizado, eu estou estabelecido, meu treinamento silencioso me preparou. Isso não é apenas um número, é o seu testemunho em forma numérica, uma afirmação para o céu e para a terra de que você está pronto para assumir o que foi preparado. Ao digitar 444, você reconhece que o seu tempo de ocultamento não foi um gasto,
mas um investimento. Você está dizendo que o seu fundamento é seguro e que os atrasos já não te abalam, pois cada batalha invisível fazia parte do plano. O céu toma nota dessa declaração e ela se torna um estandarte sobre a sua vida. Você está saindo do anonimato para o propósito com uma força inquebrável. Alegre-se com essa verdade. Seus anos de invisibilidade são a sua glória. O que estava oculto agora será revelado. O que foi sussurrado em segredo será proclamado do alto dos telhados. O tempo de preparação está dando lugar ao tempo de liberação. Quando o mundo te vir subir, eles não saberão o preço que foi pago, mas você saberá. Você saberá que os campos de treinamento escondidos te transformaram em um vaso que não pode ser quebrado. Faça uma pausa e perceba que este momento não é comum. O que está acontecendo na sua vida agora não é coincidência nem um jogo aleatório de eventos. O céu pressionou o botão de pausa na sua jornada, parando tudo ao seu redor, o tempo suficiente para garantir que você entenda. Esta estação foi divinamente orquestrada. Você pode ter pensado que os atrasos eram acidentes ou que os desvios eram erros, mas o céu não erra. Cada pausa foi um design, cada demora foi um alinhamento. O que parecia tempo perdido foi tempo redimido nas mãos de Deus. O que parece desperdício aos olhos dos homens nunca é desperdício nas mãos dele. As pausas não estavam vazias. Elas eram úteros de promessas, guardando as sementes do seu futuro. Mesmo no silêncio, raízes invisíveis estavam se espalhando, te segurando para a colheita que está prestes a romper. Como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esta é a verdade que você deve abraçar. Sua vida tem se desenrolado no cronômetro divino. Mesmo quando você tentou correr, Deus te desacelerou suavemente. O que parecia estagnação era, na verdade, preservação. Pense em uma orquestra antes da sinfonia começar. Cada músico afina seu instrumento e a sala se enche de sons que parecem aleatórios. Para um ouvido destreinado, é apenas barulho, mas para o maestro, é a preparação necessária. Então, no momento exato, o maestro levanta a batuta e o ruído se transforma em música. Essa é a sua vida, escolhido. As notas dispersas do seu passado eram a afinação. O silêncio do atraso era a espera pela mão do maestro. E agora, o céu está levantando a batuta. A música do seu destino está prestes a tocar. Entenda a santidade desta pausa. O céu não permitiu que você perdesse esta palavra, porque este é o ponto de virada. A pausa não é punição. É a maneira do céu garantir que você esteja posicionado. Uma pausa divina é sempre a configuração para uma aceleração. Olhe para trás por um instante. Consegue ver o padrão? Aquele emprego que não deu certo, o relacionamento que terminou, a oportunidade que escapou pelas mãos. Nada disso foi acidente. Foi a mão do céu te dirigindo, te pausando para que você não se plantasse no solo errado. Você estava sendo protegido de portas que pareciam promissoras, mas carregavam veneno. Agora, tudo começa a fazer sentido. A pausa te deu clareza, te deu força e removeu o que não poderia caminhar com você na próxima estação. Você achava que estava esperando, mas o céu estava trabalhando. Imagine um arco sendo puxado. Quanto mais ele é tensionado para trás, maior é a força no momento do disparo. Essa tem sido a sua vida. Você se sentiu restringido, mas não era retrocesso, era a preparação para o lançamento. Quando o céu te liberar, você irá mais rápido, mais longe e com mais precisão do que nunca. Descanse nessa certeza. A pausa tem um propósito e o céu é intencional com a sua vida. Cada segundo foi contabilizado. Você não está atrasado. Você está no tempo exato. As estações que você chamou de demora eram de fato alinhamentos. Nada do que te pertence foi perdido e nada pode te afastar do que Deus ordenou. Esta pausa também serviu como um espelho. Na quietude, você foi forçado a confrontar a si mesmo, a notar pesos que não eram seus e medos que tentavam se agarrar à sua caminhada. No movimento, essas coisas estavam escondidas, mas na pausa, elas foram reveladas para que pudessem ser libertas. A pausa te deu uma nova visão e uma força renovada. Em breve, esse silêncio será quebrado e você entrará em aceleração. Quando esse momento chegar, você olhará para trás e perceberá que não foi silêncio, foi estratégia. Não foi atraso, foi design. Respire fundo e reconheça a santidade deste momento. A pausa do céu não é ausência, é alinhamento. E você, escolhido, está exatamente onde deveria estar. Ouve inúmeras vezes:
em que o compromisso com o erro se apresentou a você como uma saída fácil. Portas se abririam se você apenas baixasse seus padrões, suavizasse suas convicções ou silenciasse a sua voz. Você poderia ter se curvado como tantos ao seu redor fizeram, mas algo profundo dentro de você se recusou. Você permaneceu firme, escolhendo a verdade sobre o conforto e a integridade sobre a conveniência. O mundo te disse: apenas ceda, não é nada demais, mas o seu espírito não permitiu. Você sabia que o preço da concessão seria sempre maior do que o custo da obediência. Foi por isso que você saiu quando outros ficaram, e por isso manteve sua posição sob pressão. Você não estava apenas tomando decisões, estava moldando o seu destino. Como diz o livro de Daniel, capítulo 3, mesmo que o nosso Deus não nos livre, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Essa mesma determinação habita em você e é o que te qualifica para o que está por vir. Além disso, essa postura de inabalável firmeza não foi apenas um ato de coragem isolado. Foi o eco da voz de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha ardente. E, verdade seja dita, essa é a sua voz também. Assim como eles, você se recusou terminantemente a se dobrar. Mesmo quando parecia que permanecer de pé custaria tudo o que você possui, você escolheu a sua coroa em vez da conveniência do compromisso. Cada não que você proferiu tornou-se uma declaração profética. Eu sou um escolhido. Não trocarei minha herança eterna por um momento passageiro de alívio. Mas você já parou para dimensionar o que essas escolhas forjaram no seu espírito? Cada vez que você resistiu à tentação de ceder, você estava, na verdade, camadas de uma armadura impenetrável à sua alma. Naquele momento, pode ter parecido uma perda lancinante. Amigos se foram, oportunidades evaporaram, relacionamentos secaram. No entanto, a realidade espiritual é outra. Você estava acumulando uma integridade inabalável, uma recompensa que o tempo não corrói e um reconhecimento que vem direto do trono. Mas não para por aí. A obediência, por natureza, costuma ser um caminho solitário. É natural que os outros não compreendam por que você daria as costas para o que parece fácil, lucrativo ou sedutor. Eles rotulam suas convicções como teimosia, seus limites como orgulho e seus padrões como um exagero desnecessário. Mas o céu sabe. O céu tem observado cada detalhe, cada ato de fidelidade foi devidamente registrado nos livros da eternidade. E o que está sendo preparado agora é uma coroação pública para as escolhas que você fez no mais absoluto segredo. Lembre-se de José no Egito. Ele poderia ter cedido aos caprichos da esposa de Potifar e talvez ninguém jamais soubesse. Mas ele escolheu a prisão em vez da promessa vazia. Escolheu as correntes físicas em vez das correntes da culpa. E porque ele se recusou a se dobrar, o céu o elevou a um trono que nenhum compromisso mundano poderia oferecer. Esse é o padrão dos escolhidos, perda temporária para um ganho eterno. Continuando nossa jornada, entenda que o fogo da tentação não veio para te destruir, mas para te refinar. Cada não sussurrado no seu lugar secreto ecoou como um trovão nas regiões celestiais, fazendo o inimigo tremer, pois cada recusa confirmava a sua verdadeira identidade. A coroa não foi colocada sobre a sua cabeça quando você gritou em vitória diante da multidão, mas quando você murmurou, exausto mas firme, eu não vou me curvar. O compromisso sempre vai te pedir para trocar a glória eterna por um alívio momentâneo, mas você foi sábio o suficiente para saber que coroas não são forjadas no conforto, mas no calor intenso da fornalha. Por isso, a sua coroa brilhará com uma intensidade única, pois foi comprada com lágrimas, perdas e recusas dolorosas que ninguém viu. O aplauso dos anjos acompanhou cada passo em que você se afastou do caminho mais fácil para abraçar a santidade. Não despreze os momentos em que se sentiu excluído. Foram nesses momentos que o céu te puxou para um abraço mais profundo. Você carrega a autoridade hoje porque escolheu carregar pureza. E essa autoridade, fruto das suas renúncias, abrirá portas que o esforço humano jamais conseguiria tocar. Ela silenciará o acusador e desarmará as ciladas. Você não está de mãos vazias, você carrega dignidade e poder. Quando as pessoas olharem para você e se perguntarem por que o seu brilho é diferente, saiba que é porque você permaneceu de pé quando se ajoelhar era a opção mais cômoda. O seu destino não está atrasado. Ele está sendo preparado para uma revelação monumental. No tempo certo,
Sua coroa resplandecerá diante daqueles que zombaram de suas convicções, e eles saberão que você escolheu o céu. Você sabe o que é chegar ao limite do esgotamento, não sabe? Houve noites em que seu coração gritou em silêncio e seu corpo tremeu sob um peso invisível. Você encarou o abismo do desespero e pensou: este é o meu fim. Mas naquele exato ponto de ruptura, algo novo nasceu. Pontos de ruptura não são acidentes geográficos na alma, são portais. O momento em que a pressão parece insuportável é justamente quando o céu está mais próximo. O inimigo planejou que a sua quebra te destruísse, mas Deus a usou para te moldar. Como o ferro na fornalha, o calor intenso não te desintegrou. Ele te tornou maleável para assumir uma nova forma divina. As águas que deveriam te afogar e o fogo que deveria te consumir tornaram-se o palco do seu testemunho. Você é mais forte agora, não porque evitou a dor, mas porque sobreviveu a ela e permitiu que cada rachadura no seu coração se tornasse um canal para a luz de Deus brilhar. O seu ponto de ruptura foi o ponto de virada do céu. Você foi esvaziado para ser preenchido, estilhaçado para ser refeito e pressionado para que o óleo precioso fluísse da sua vida. Agora, quero que você marque este momento. Escreva nos comentários: eu venci. É um ato simples, mas carrega o peso de uma sentença espiritual. Ao escrever isso, você declara que o fogo não te enterrou e que sua história é de sobrevivência e triunfo. Outros verão suas cicatrizes e encontrarão esperança. Verão que o fogo nem sempre consome e que os vales têm fim. Suas feridas tornaram-se o seu guia de sobrevivência para os outros. O que foi projetado para te destruir é agora a prova de que você é inabalável. Este é o seu momento profético. Durante anos você carregou cruzes pesadíssimas, mas hoje o céu anuncia: a maré virou. No início, as ondas parecem iguais, mas sem aviso, a água começa a subir. O ciclo de espera está sendo quebrado e a aurora está surgindo no seu horizonte. Você está entrando em uma estação onde o que antes te resistia, agora se renderá a você. Como uma semente que rompe a terra, nada pode parar o seu crescimento. A dor que antes te cobria é agora o solo de onde você emerge fortalecido. E porque este momento é real, eu te convido a participar desta colheita. Suas curtidas, partilhas e apoio são como o óleo que mantém a lâmpada acesa para outros viajantes cansados que precisam encontrar o caminho de volta para casa. O seu suporte conecta suas mãos a testemunhos que você só conhecerá na eternidade. A abundância está chegando onde antes havia escassez. Não despreze o tempo de espera. Foi o tempo de arar a terra. Agora, a chuva chegou e a colheita começa a brotar. Você verá portas se abrindo que ninguém pode fechar e milagres que pareciam impossíveis. E lembre-se, você nunca caminha sozinho. Desde o momento em que foi marcado, um exército de luz foi estacionado ao seu lado. Anjos te protegeram de perigos que você sequer imaginou e te sustentaram quando o desespero tentou te sufocar. Eles não são figuras poéticas, são guerreiros reais travando batalhas sobre o seu destino. Como Eliseu em Dotã, se seus olhos fossem abertos agora, você veria colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao seu redor. Você é importante demais para o céu para ser deixado sem escolta. Se a batalha parece intensa, não meça sua força pelo que sente, mas por quem luta ao seu lado. Mesmo quando seus joelhos tremem, os exércitos de Deus permanecem de pé. Você é um escolhido, e as legiões celestiais estão mantendo a linha de frente por você. Continuando nossa jornada, entenda que você não foi chamado para ser apenas uma pequena chama tremeluzente no canto de uma sala escura. Você foi forjado para ser um incêndio incontrolável que purifica tudo o que toca. Essa ousadia que agora ferve em seu espírito não é fruto de arrogância humana, mas sim o resultado direto de uma alma que finalmente compreendeu quem caminha ao seu lado. Já parou para pensar por que justamente agora aquela timidez paralisante que te acompanhou por décadas começou a evaporar? Por que aquelas vozes que antes te faziam recuar hoje parecem apenas ruídos distantes e sem autoridade? O que mudou não foram as circunstâncias ao seu redor, mas a consciência do exército que te escolta. Você começou a perceber que, quando você se posiciona, o céu inteiro se posiciona com você. A autoridade que você carrega não precisa pedir permissão para se manifestar. Ela simplesmente ocupa o espaço que lhe foi destinado desde antes da fundação do mundo. Mas a análise aqui precisa ser ainda mais profunda. A sua ousadia é o terror do inimigo,
porque ela é contagiosa. Você já notou como a sua coragem silenciosa começou a dar voz a pessoas que estavam oprimidas ao seu redor? Quando você decide não se dobrar, você quebra a espinha dorsal do medo na vida de centenas de outros que te observam. Sua vida se tornou uma prova viva de que é possível ser firme sem ser cruel e poderoso sem ser orgulhoso. Você é como aquele leão que mencionei. Sua presença redefine as regras do ambiente. Onde antes imperava a fofoca, agora impera a verdade. Onde antes havia desânimo, agora há uma expectativa santa. Por que você ainda hesitaria, se o selo da vitória já foi impresso no seu DNA espiritual? Reflita comigo. Quantas vezes você quase desistiu porque achou que estava lutando sozinho? Mas olhe para trás com os olhos do Espírito. Aquelas coincidências que te salvaram no último segundo, aqueles recursos que apareceram do nada, aquelas palavras de conforto que chegaram exatamente quando sua mente ia colapsar. Você realmente acha que foi sorte? De acordo com as estatísticas do reino, não existe acaso para um escolhido. Existem 100% de chances de que, se Deus te enviou, Ele também providenciou a logística. Você é um embaixador de uma nação que nunca conheceu a derrota. E um embaixador não viaja com seus próprios recursos, mas com a riqueza e a proteção do seu rei. Portanto, quando você caminha em direção ao desconhecido, você não está se aventurando. Você está tomando posse de um território que já foi mapeado pelo seu Senhor. Essa nova fase exige que você aprenda a falar a língua da certeza. O inimigo é especialista em talvez, quem sabe e será, mas o seu sim deve ser sim, e o seu não deve ser não. A clareza da sua voz é o que vai desmantelar as ciladas armadas contra a sua casa. Não tema as caras feias ou a oposição daqueles que preferiam a sua versão antiga, aquela versão mais fácil de lidar. Eles não estão bravos com você. Eles estão incomodados com a luz que expõe a mediocridade deles. A sua ousadia é um espelho que muitos não querem encarar, mas você não pode diminuir o seu brilho para que os outros não precisem usar óculos escuros. Brilhe com intensidade total, pois o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça foi feito para escorrer e ungir tudo o que você tocar. Além disso, entenda que a sua persistência é o que destravou essa porta que ninguém pode fechar. Houve momentos em que você teve apenas 1% de força restante, mas você usou esse 1% para dar mais um passo. E foi exatamente nesse passo de obediência manca que o milagre aconteceu. O céu honra o esforço de quem não para, mesmo quando o coração está pesado. Agora, imagine o que Deus fará com você nesta nova estação, onde a sua força está sendo renovada como a da águia. Você não vai apenas caminhar, você vai voar sobre os problemas que antes te cercavam. A visão panorâmica que o Espírito está te dando agora permitirá que você veja as armadilhas de longe e as evite com a sabedoria de quem já foi treinado no combate. Agora, eu te desafio a um ato de coragem pública, aqui mesmo. Se você sente que a timidez morreu e que uma força leônica está assumindo o controle do seu destino, não guarde isso para si. Digite nos comentários: "Eu sou a voz, não o eco". Ao escrever isso, você está declarando que não vai mais apenas repetir o que o mundo diz ou o que o medo dita. Você está assumindo a sua função original de portador de boas novas e de autoridade divina. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que tem um rugido preso na garganta. Talvez o seu compartilhamento seja o gatilho que faltava para o despertar dessa pessoa. E se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se agora. Nós não estamos aqui para entretenimento. Estamos aqui para o alinhamento profético. Sua jornada até aqui foi dura, mas cada cicatriz agora brilha como uma medalha de honra. O banquete está servido, a mesa está posta diante dos seus adversários e o óleo é fresco. Não olhe para trás com remorso pelas portas que se fecharam. Olhe para a frente com expectativa pela vastidão que se abre. O tempo da ocultação acabou. O tempo da manifestação dos filhos de Deus chegou e você está na linha de frente. Caminhe como quem sabe que é amado, protegido e, acima de tudo, enviado. O mundo está prestes a conhecer o Deus que você serve através da ousadia da vida que você vive. A jornada que percorremos até aqui não foi um acaso, foi um desenho sagrado. Cada cicatriz que você carrega, cada noite de silêncio absoluto em que você pensou estar esquecido, foi, na verdade, o solo onde sua autoridade estava sendo forjada. O que o inimigo planejou para te quebrar, Deus usou para te blindar. E agora,
Ao chegarmos a este momento, entenda que a sua chama não arde apenas para aquecer o seu coração, mas para repelir as trevas que tentam cercar os que estão ao seu redor. Cada ato de coragem que você manifesta a partir de hoje tem o poder de libertar outras almas, porque a ousadia espiritual é contagiosa. Escolhido, deixe-me falar abertamente com você. Este canal, estas palavras e este fluxo de encorajamento não são apenas entretenimento ou conteúdo em uma tela. Esta é uma mesa de fogo preparada para alimentar almas cansadas que já não tinham mais para onde ir. Se esta palavra acendeu uma centelha em seu espírito, não deixe que ela se apague na correria do dia a dia. Compartilhar esta mensagem é como entregar uma tocha acesa a outro viajante perdido na escuridão da noite. Curtir este vídeo é como abanar as brasas, para que o fogo ganhe força e não se desvaneça. Inscrever-se é decidir caminhar com uma família de portadores da luz, retornando sempre a este lugar para reabastecer a sua lâmpada. E para aqueles que sentem um chamado mais profundo no coração, saibam que cada oferta e cada doação, sejam elas pequenas gotas ou fluxos generosos, funcionam como o óleo que mantém o farol aceso. Imagine um farol em uma costa rochosa. Os navios em meio à tempestade não pagam ao vigia, mas sem o óleo do vigia, a luz se apaga e vidas se perdem. Seu apoio é esse óleo. Ele sustenta a luz que alcança oceanos e resgata aqueles que clamam em meio ao desespero. Digo isso com total sinceridade. Sua presença e suporte não são exigidos, mas são tesouros preciosos para este propósito. Não se trata de números em uma plataforma, trata-se de nutrição espiritual. Cada gesto de interação é uma forma de dizer: mantenha o fogo queimando, não deixe a luz se apagar. O manto da ousadia exige uma resposta que vai além do ouvir, exige uma declaração de alinhamento. Por isso, convido você a selar este momento nos comentários com 3 palavras poderosas. Eu escolho a coragem. Isso não é uma repetição vazia, é um decreto profético. Ao digitar isso, você anuncia ao céu e a si mesmo que não vai mais recuar, que não será mais silenciado e que o medo não dita mais o seu ritmo. Essas palavras se tornam sementes plantadas no solo do seu futuro e ecoarão em seu espírito no próximo desafio, lembrando-o da escolha que você selou hoje. Lembre-se sempre de que a sua ousadia não nasce da arrogância, mas da humildade de saber que a força que você carrega é um presente divino. É por isso que ela não vai oprimir, ela vai libertar, ela não vai intimidar, ela vai inspirar. Este é o seu momento de levantar. Entre nos lugares com autoridade, fale a verdade mesmo quando a atmosfera estremecer e abrace as oportunidades mesmo quando o medo sussurrar. Você está pronto porque o manto já foi colocado e o rugido já habita em seu peito. E enquanto você caminha nessa nova realidade, saiba que os anos que você considerou perdidos estão voltando para você multiplicados. A estação da escassez acabou. O tempo do transbordamento começou. Transbordar significa ter mais do que o suficiente, de modo que a taça da sua vida não consiga conter tudo o que está sendo derramado. Deus prometeu restituir os anos que foram devorados. A restituição divina não é apenas voltar ao que você era, é receber muito mais do que lhe foi tirado. Onde houve falta, haverá abundância. Onde houve choro, haverá um riso que ecoa pelas paredes da sua casa. Seu futuro foi calculado levando em conta cada perda do seu passado, e nada será desperdiçado. Até as suas lágrimas foram colhidas para regar a colheita que surge agora. O milagre que você tanto esperou não está mais em um futuro distante. Ele foi liberado. Ele pode chegar suave como o amanhecer, mas o impacto dele sacudirá os fundamentos da sua história. Você não desistiu quando tudo dizia para parar, e essa perseverança convocou a resposta do céu. Sua vida agora é a tela onde a glória de Deus será pintada. Não diminua o que você está recebendo. Reconheça que este é o momento pelo qual você chorou e esperou. Agradeça, pois a gratidão multiplica a bênção e transforma o milagre em um novo alicerce para obras ainda maiores. Escolhido, mantenha a cabeça erguida. A noite passou e o sol já desponta no horizonte. Seu destino está vibrante, sua coroa está segura e os seus melhores dias estão logo ali na frente. Continue caminhando, continue brilhando e continue acreditando. Que a sua vida transborde de tal maneira que todos ao seu redor vejam que o céu cumpre o que promete. O seu próximo capítulo começa agora.